Após o surgimento das criptomoedas, abriu-se um leque de possibilidades para o mercado se utilizar dessa tecnologia e resolver muitos problemas de nossa sociedade. Dentro deste leque de possibilidades, surgiu a ideia de investimento em criptoativos para a redução dos impactos ambientais causados pelo aquecimento global. Para entendermos melhor este assunto, vamos receber hoje o especialista ambiental Jean-Marc Sasson, que conversará conosco logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vou conversar com Jean-Marc Sasson, que é sócio das áreas de regulação, novas tecnologias, ambiental, mudanças climáticas e ESG do Lima Ferguson Advogados, cofundador e diretor jurídico da Atomos. Ele irá nos explicar o que são ativos ambientais tokenizáveis. Olá, Jean, tudo bom com você? Olá, Renata, tudo bem? Tudo jóia. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez, para falar de um tema que eu adoro e que está na ordem do dia. Então, parabéns aí pela escolha do tema também. Obrigada. Bom, fala um pouquinho, conta um pouquinho aqui para a nossa audiência, né, do seu histórico, um pouco da sua trajetória aí profissional, antes da gente conversar sobre esse tema, que é o que você falou, né? A gente está na ordem do dia e é novo para todo mundo. Então, você aí vai nos ensinar, né? Dar uma aula aí sobre essas questões. Legal. Bom, eu tenho aí mais de 20 anos de atuação na área ambiental, né? Mais recentemente, eu fui caminhando para a área de compliance, de ESG, são áreas eminentemente de identificação de riscos, né, organizacionais e corporativos. E aí, dentro dessa agenda, você acaba caminhando também para a área de tecnologia. Eu sempre fui um apaixonado pela inovação, por entender processos que buscam essa inovação, disruptivos, pelo uso da tecnologia. A gente está vivendo, né, a era, esse ano especificamente, a gente vive a era da tecnologia e esse ano a era da inteligência artificial. Então, eu sempre quis conjugar essa minha atuação ambiental com tecnologia e como é que a tecnologia ela pode impactar positivamente, né, para diminuir os impactos ambientais, impactos sociais, melhorar a governança desses ativos. Então, quando a gente fala em ativos ambientais tokenizáveis, é exatamente essa interseção, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho esse tema que é bem legal. Então, maravilha. Já que você começou, então, citando, né, o que são ativos ambientais tokenizáveis e como que eles funcionam? Explica para a gente. Legal. Olha, eu acho que antes de entrar no assunto propriamente dito, vale dar uma contextualização, né? Como eu falei, a gente vive a Revolução 4.0, né? A Revolução 4.0 ela faz uma menção à primeira revolução, que foi a Revolução Industrial, né? Depois a gente teve outras revoluções até chegar até a Revolução 4.0, que é a da tecnologia, a 3.0, que foi o início da informática. Mas dentro da Revolução 4.0, a gente tem que também diferenciar o que se trata a Web 1.0, a Web 2.0 e a 3.0, né? Porque quando a gente fala em tokenização, a gente está falando sobre a tecnologia blockchain, né? Que é sobre criptoativos, tá? Então, quando a Web 1.0 nada mais é do que o surgimento da internet lá na década de 90. A Web 2.0 ela surge com o novo milênio, e aí são basicamente as redes sociais, blogs, né, as mídias principais, onde elas se caracterizam pela produção de um conteúdo pelo usuário, né, ou internautas, enfim, como você queira chamar, mas que elas ficam concentradas e monopolizadas
pelas big lojas, né? Então, você ali na sua rede social, você publica uma foto, um Reels, um vídeo no TikTok, você produz um vídeo, uma aula no YouTube, mas quem governa, o titular, no final das contas, dessas mídias, desse conteúdo, são as próprias redes. Acontece que agora, né, com a revolução 4.0, a Web 3.0 surgiu, né? Então, a gente tem as inteligências artificiais, a gente tem a blockchain, tem o metaverso e tem os criptos ativos. Então, o que é a blockchain, né? Ela é uma tecnologia, né, que permite um registro descentralizado, ou seja, nada mais é que um livro, razão digital, que esse registro ele pode ser compartilhado, mas jamais alterado, ou seja, ele é imutável. Tá? Então, ele grava transações peer-to-peer, sem intermediário. Tá? Então, a blockchain nada mais é que uma cadeia de blocos. Cada um desses blocos ela vai conter um dado, um hash, que nada mais é que um bloco de dados com um algoritmo criptografado, né? Então, essa criptografia ela traz maior segurança jurídica. Ela tem um carimbo de data e hora e fica registrada ali todas as transações. Então, a blockchain ela é uma tecnologia que ela trouxe, né, o melhor rastreio dessas transações, uma melhor transparência, maior segurança. Então, ela vem para mudar a forma que as pessoas comercializam. Então, por isso, né, que o ativo, e aí a gente está falando num cenário, até teve uma pesquisa do Grupo Citi desse ano, onde essa pesquisa afirma que até 2030 a gente vai ter aí uma movimentação na economia de trilhões de dólares e que todos os ativos estarão tokenizados. Não sei se vocês acreditam nisso, eu acredito. Né? Ninguém acreditava que no início do milênio todo mundo estaria usando o smartphone, mas hoje é algo que está pulverizado, né? Então todo mundo usa. Então eu acredito muito na transformação da economia. Enfim, quando a gente trabalha, né, com ativos, e a gente pode pensar que qualquer ativo físico pode ser tokenizado, ou seja, inserido na blockchain, a gente está falando aí de, enfim, tênis, roupas, obras de arte, enfim, carro. A gente já tem casos de apartamentos serem adquiridos via token, né? Você consegue fracionar a aquisição de um ativo hoje, ou mesmo fazer uma contratação, uma compra coletiva através de um token, ou seja, você dá maior acessibilidade, você democratiza esse acesso, né, a um público que antes não é vulnerável socioeconomicamente. Então, olha quantas oportunidades estão diante de nós, né, diante de uma tecnologia muito simples e completamente gratuita. Já aconteceu, eu acho que as pessoas precisam começar a entender um pouco essa linguagem, né, Jean? Porque ela está aí, né? Então não é falar que é para daqui a alguns anos, já está acontecendo. Então, realmente, realmente entender de como, né, ingressar mesmo nessas questões e como a gente pode utilizar essa questão aí da tokenização, né, para vários benefícios, várias questões. E daí eu queria que você comentasse um pouco como que essa tokenização, né, de créditos de carbono pode ajudar aí a avançar nas soluções climáticas, que é algo também que todo mundo falava, né, um dia vai acontecer, um dia a gente vai sentir as alterações. Estamos já sentindo essas alterações, né? Elas já estão acontecendo. Então, também não é algo do futuro, é algo do presente. Então, explica um pouquinho para a gente. Bom, primeiro a gente tem que entender, né, que o mercado de carbono ele se divide em mercado voluntário e mercado regulado. Né?
Hoje, aqui no Brasil, a gente discute até o PL, tem um PL sendo discutido no Congresso Nacional para regulamentar, né, o nosso sistema, e provavelmente vai ser aquele sistema de cap and trade, onde cada empresa ela vai ter um limite para emissões de gases de efeito estufa, e caso ela queira ultrapassar esse limite, ela vai adquirir no mercado o excedente de uma outra empresa que não atingiu a sua meta, né? Por outro lado, hoje vige aqui no Brasil, e é um mercado bilionário, que é um mercado voluntário, né? Então, as mudanças climáticas hoje estão no topo de risco SG. Ano após ano, o World Economic Forum coloca os eventos climáticos extremos no topo de risco, né? Quem não conhece o World Economic Forum é um evento em Davos, onde se reúnem os principais empresários mundiais, e lá eles elencam, em termos de probabilidade, em termos de impacto, os principais riscos para o próximo biênio e próxima década. Então, ano após ano, a mudança climática está lá. Então, o crédito de carbono é uma forma da gente estar combatendo a emergência climática. Eu nem falo mais mudanças climáticas. Para mim, é uma emergência que a gente tem que sanar. A gente tem o Acordo de Paris de 2015, onde as nações identificaram e assumiram um compromisso voluntário de decrescer as suas emissões. Então, a gente tem todo esse mercado funcionando. A gente tem um mercado supranacional e a gente tem um mercado nacional e privado. Então, quando a gente fala no mercado privado, é onde os créditos de carbono possuem maior efeito. E é onde o crédito de carbono tokenizado também tem maior espaço. E é isso que a gente faz hoje na Atmos, né? A Atmos, eu sou diretor jurídico da Atmos, como você mencionou no início do nosso papo. Ela tem o objetivo ela é uma startup que tem o objetivo de ser um marketplace de ativos socioambientais. Então, lá na Atmos, a gente tokeniza esses ativos, ou não, a gente pode também não tokenizar, é uma possibilidade de se comercializar de forma não tokenizada. Mas quando você tokeniza, quais são as vantagens, né, de você tokenizar um crédito de carbono? Bom, primeiro, essas bolsas regionais, quando a gente fala de tanto no mercado regulado ou voluntário, determinam que você precisa de uma quantidade mínima de aquisição, tá? Então, quando você tokeniza, você oportuniza investidores de varejo e não somente grandes investidores a participar desse mercado, tá? A possibilidade, então, portanto, ela é transfronteiriça, ou seja, você pode disponibilizar esse crédito de carbono tokenizado em bolsas globais, ou seja, está vinculado diretamente à pretensão do próprio Acordo do Clima de Paris, que eu mencionei, de consolidar um mercado global de carbono, que hoje está eminentemente fragmentado. A tokenização, então, ela facilita esse movimento transfronteiriço desses créditos, ela garante a interoperacionalidade, né, desses protocolos da blockchain. Então, a blockchain ela permite que diferentes países tenham acesso a esse ativo, tá? Então, você aqui do Brasil, você pode vender instantaneamente para o outro lugar do globo, tá? Então, essa transação fica registrada na blockchain, a data, a hora, quem foram os compradores. Hoje a gente tem a possibilidade de ter um mercado secundário, tem muita especulação em cima dos créditos de carbono, tem quem compre e não o aposente, né? Então, justamente para especular e aumentar seu preço. Mas quando você coloca isso na blockchain, você consegue ver quem foi todos os donos desse crédito, desse ativo. Então, portanto, a rastreabilidade desse crédito de carbono tokenizável, ela vem resolver um dos principais problemas desse mercado, né, que são os próprios créditos fraudulentos. Então, você tem hoje projetos
inexistentes, né, que geram ativos, que geram crédito de carbono, e que tem uma dificuldade imensa de auditar esses projetos, né? Então, através dessa rastreabilidade da blockchain, você teria aí a possibilidade de verificar a origem desse crédito, tá? Que seria vulgarmente chamada de fonte da verdade, porque você consegue hoje verificar e rastrear através de sensores LOT, né? É uma expressão da Internet of Things, né? Que viabiliza a vinculação dos impactos ambientais desses projetos com os próprios créditos de carbono, tá? E, por fim, um dos maiores benefícios é você hoje estar conseguindo financiar projetos que efetivamente removam esses gases de efeito estufa da atmosfera, tá? Que, a princípio, esses projetos de remoção de gases de efeito estufa exigem um grande investimento de partida, tá? Então, hoje, quando você tokeniza, você consegue, em troca de créditos futuros, ter um financiamento inicial desse projeto. Ou seja, você diminui o risco, né, dos investidores de encontrar ou apresentar falhas desses projetos em decorrência de desastres naturais. Então, por exemplo, você tem um projeto hoje que está certificado Verra, caso tenha um incêndio de causa natural ou não, pode vir a perder esse crédito de carbono. Então, com a blockchain, você mitiga esse risco. Então, assim, de forma geral, esses são alguns das vantagens, né, de você tokenizar o crédito de carbono. Não, maravilha. E traz uma credibilidade, né? Você estava mencionando aí a questão dos projetos fraudulentos, porque realmente, né, muitas vezes há uma dificuldade aí da comprovação. Eu acho que é o maior desafio que se enfrenta o setor, não sei se é o maior, mas é um dos grandes desafios, né? Um outro grande desafio que eu vejo, às vezes, algumas mudanças de políticas públicas, de entendimentos, ou mesmo de possibilidades. Uma delas que a gente tem vivenciado é até a guerra na Ucrânia, com alguma liberação ali da comunidade europeia no sentido de consumo de combustíveis, né, regredindo aí uma mudança de cadeia energética, justamente por falta ali de energias renováveis, né? Então, ela sempre se pautou por uma estratégia de fonte energética que hoje não é mais viável, não faz mais sentido. Então, que é um complicador que a gente também enfrenta, né, Jean? Como através aí do Acordo de Paris, Protocolo de Kyoto e outros instrumentos internacionais, talvez a dificuldade de se implementar em escala mundial o crédito de carbono é a falta de instrumentos para você penalizar países que deixam de cumprir ou que não cumprem suas metas. Então, talvez aí os acordos comerciais poderiam ser medidas para países boicotarem, né, outros países pelo não cumprimento, mas a gente não vê isso na prática, né, ou é muito pouco que se vê na prática. Então, os países muitas vezes assumem compromissos que nem sempre são de fato implementados. E a gente tem isso que você mencionou, né? A questão aí de projetos ou que não sustentam em pé ou que não são colocados mesmo em prática, e através da tokenização, então, você consegue realmente ter esse lastro e a confiabilidade de que a gente tem avanço, sim, para o benefício ambiental. E não é só na questão do crédito de carbono, né, Jean? Teriam também créditos de energia renovável, outros benefícios aí que a tokenização traria para ativos ambientais? Sim. Bom, a tokenização ela serve para qualquer tipo de ativo, tá? Então, quando a gente fala em ativos ambientais, a gente está falando aí de várias possibilidades, desde o próprio crédito de carbono, como a gente vinha falando, um crédito de reciclagem, um crédito de biodiversidade,
até a energia renovável, né? Você consegue hoje estar gerando um crédito de carbono a partir de uma fonte da energia renovável. Ativos sociais também. Então, hoje, na Atmos, a gente vende ali crédito de carbono, crédito de reciclagem. No futuro próximo, a gente vai estar tokenizando e vendendo também ativos sociais. A gente quer inovar e vender ativos relacionados a recurso hídrico. Então, tudo eu vejo, né, o crédito, o conceito de crédito é aquilo que você ganha, né, é um instrumento que você ganha por ter feito algo por quem deveria ter feito, né? Esse é o conceito que você busca no crédito de reciclagem, crédito de biodiversidade, você tem os pagamentos por serviços ambientais, né? Então, com recursos públicos, você está remunerando aquele que conserva a vegetação nativa. Você pode também estar criando, tokenizando isso, né? O próprio governo pode vir a tokenizar e criar uma bolsa nacional desses ativos. Então, como eu falei, tudo que você pensar hoje pode ser tokenizado. Qualquer ativo físico pode ser tokenizado. E, Jean, como que a tecnologia blockchain pode ser usada para apoiar e enfrentar essa emergência climática que já estamos vivendo? Bom, hoje a tecnologia blockchain, né, ela traz alguns benefícios, né? A principal delas é você estar tokenizando os créditos de carbono, né? Então, a gente está falando aí de alguns atributos da tecnologia, né, como a possibilidade de segurança, verificação e conformidade, a rastreabilidade, você aumenta os investimentos sem intermediários, você aumenta a transparência, ou seja, evita o greenwashing, você aumenta a automação e eficiência do sistema. O próprio ativo, né, ele é imutável, ou seja, após as transações, ele não é alterável. Então, você tem vários benefícios que a própria tecnologia blockchain traz para o mercado de carbono e, consequentemente, no combate da emergência climática, né? Sendo o principal deles a rastreabilidade. Eu entendo que a rastreabilidade, né, na blockchain estarão registradas as principais informações dessas transações. Existe hoje um mercado secundário, né, do mercado de carbono voluntário, onde os titulares compram para especular o crédito. Então, ali você vai conseguir enxergar todos os donos até a origem desse crédito, né? Qual foi o projeto que gerou esse crédito. Vale dizer que hoje há uma discussão na Verra, a Verra é a principal certificadora mundial dos créditos de carbono, onde ela debate a questão da aposentadoria desses créditos. Então, como você consegue fracionar uma unidade de crédito de carbono tokenizado, essas frações não necessariamente serão aposentadas. Então, todo crédito que ele é utilizado para compensar uma operação, ele precisa ser aposentado. E quando ele é fracionado, você perde esse controle. Então, há um debate dentro da Verra, e em breve ela vai se posicionar sobre como é que ela vai certificar esses créditos de carbono tokenizados. Então, assim, ele é uma tecnologia que vem ajudar no combate na emergência climática, mas, lógico, ele precisa ser constantemente melhorado, né? É uma tecnologia que a sua primeira versão ela já ajuda, mas ela, como toda tecnologia, ela vai ser melhorada e evoluída. Jean, eu até ia te perguntar isso, né? Quais são esses desafios e os riscos associados à tokenização desses ativos ambientais, né? Porque, como toda tecnologia, a gente sabe que deve ter riscos aí associados. Então, quais seriam esses riscos? Eles, de fato, existem, né? Bom, eu diria que tem esse risco que eu mencionei da questão do fracionamento do ativo e a não aposentadoria dele, quando a gente fala em crédito de carbono.
Mas talvez eu veja aí que o maior risco hoje é o do não conhecimento, da ignorância, né? Hoje o homem médio, a maioria não sabe do que é uma blockchain, o que é um token, né? É um conceito muito etéreo, justamente porque ele não é palpável. Então, você tem uma desconfiança inerente, né? Por algo que você não consegue tocar, que você não entende, que você não compreende. Então, hoje o maior risco é esse, da falta da compreensão, e aí a falta de compreensão e do engajamento na tecnologia não gera a melhor implementação dessa tecnologia. Mas eu acho que com o passar do tempo, com maior conhecimento da sociedade, todos os benefícios que podem ser gerados, eu acho que esse risco vai ficar de lado. Tá. E como, né, que é outra coisa também que me traz curiosidade, como que essa tokenização dos ativos ela vai afetar os mercados financeiros? Muito bom. Boa, excelente pergunta, Renato. Bom, primeiro a gente precisa entender que até a agenda ESG ela é uma agenda que é puxada pelo próprio mercado financeiro para diminuir a sua exposição a riscos a partir dos seus investimentos, né? Então, hoje, o próprio mercado financeiro tem buscado ativos que com benefícios ambientais, benefícios sociais, enfim, que tenham menos externalidades negativas, né, que sejam eles fundos ou organizações que tragam esses benefícios, projetos que tragam esses benefícios. Então, quando você coloca à disposição desse mercado financeiro um mecanismo que, pela sua essência, diminui essa exposição de risco, eu acho que tem um alto grau, né, de se beneficiar. Até porque hoje a gente está falando de um mercado cripto, né? Quando a gente fala de um token, um ativo tokenizado, a gente está falando, em última análise, de um criptoativo, tá? Então, a gente está discutindo hoje o DREX, né, que é a moeda digital brasileira. Então, o próprio Banco Central brasileiro tokenizando a moeda nacional, né? Então, ativos financeiros, ativos digitais financeiros, eles são também tokenizáveis, e justamente você conseguir rastreabilizar ele, você está diminuindo, ou melhor, aumentando a segurança desse sistema, né? O Brasil, não faz muito tempo, implementou o Pix. Hoje, o Brasil está exportando o Pix, né? Países vêm ao Brasil querendo entender como é que o Pix foi implementado. Então, acho que é mais do que natural o próprio mercado financeiro se apropriar, né, dos ativos ambientais ou de qualquer outra natureza tokenizados. Tá. E já que você mencionou aí a agenda ESG, como que as empresas elas podem integrar a tokenização dos ativos ambientais e as estratégias aí, né, ESG na área ambiental, social e de governança? Bacana. Bom, eu até faço hoje parte como advisor. Vou dar um exemplo prático, né, dessa associação. Eu participo de um projeto chamado CanaCoin, onde a cana ela buscou, através da plantação do cânhamo, e aí a gente fala aí de uma agricultura sustentável, ela lastreou uma criptomoeda nessa agricultura sustentável, o quanto que essa agricultura ela vai deixar de emitir em termos de gases de efeito estufa. Então, a partir desse lastro, ela gera um ativo, uma criptomoeda que se chama CanaCoin, e a partir disso ela consegue também pulverizar os seus ganhos e aumentar a sua rentabilidade. Então, esse é um exemplo de projeto, tá, que empresas hoje, por exemplo, grandes construtoras, elas podem estar financiando apartamentos, edifícios, através de um ativo digital, tá? Um NFT, ou seja, você pode criar comunidades também, onde, através de um utility token,
você cria mecanismos de participação onde cada membro dessa comunidade pode acessar benefícios, ou até mesmo através de um security token, onde você tem a participação societária. Enfim, você tem várias formas de estar beneficiando titulares de criptoativos, tá? Ou seja, de um ativo tokenizado. Então, é a própria economia, né? O próprio conceito da economia tokenizada. Então, você, hoje, a partir desse momento, todas as empresas elas podem criar esses ativos, tá? E aí a gente está falando de ativos ambientais, sociais ou de qualquer outra natureza, como mencionei, e está criando novos negócios, né? Hoje, o seu cliente último, ele quer estar cada vez mais próximo da empresa. Então, a empresa ela pode, através de um NFT, engajar o seu cliente, engajar seus stakeholders, conversar com ele, criando benefícios exclusivos, por exemplo, né? Então, essa é uma forma das empresas estarem implementando projetos e conversando aí com o seu cliente e beneficiando toda a sua cadeia de valor. E já a questão aí das implicações regulatórias, né? Como que ela se dá na tokenização desses ativos? Bom, eu essa semana até participei do Blockchain Festival, que é o maior evento sobre blockchain da América Latina. E uma fala que eu levei lá é sobre eu sou muito procurado, né, para modelar juridicamente projetos de ativos tokenizados. Então, o cliente chega até mim e fala, eu quero criar um token XYZ. O que eu faço? Primeiro, eu acho que nós, enquanto advogados, a gente precisa entender o modelo de negócio. Depois, entender como esse modelo de negócio se enquadra na legislação hoje existente. A legislação que existe hoje é muito pouca. Por se tratar de um tema tão novo, a gente tem poucas leis que regulam o tema. A gente tem a lei de criptomoedas, que foi lançada ano passado. Ela é uma lei genérica, abstrata, que não busca, ou melhor, deveria buscar regular todos os tipos de regulações, todos os tipos de relações desse ambiente, desse sistema. No entanto, ela não faz. Mais recentemente, o Banco Central ele foi nomeado para regulamentar as exchanges, que é quem custodia os criptoativos, e a CVM ela é responsável por regulamentar os ativos que possuem natureza jurídica de valores imobiliários. Tanto o Banco Central quanto a CVM hoje não possuem um arcabouço regulatório sobre o tema. Então, o que a gente tem hoje é basicamente a lei de criptoativos, que por si só não é algo suficiente para regular todos os tipos de projetos. Então, uma mensagem que eu até gostaria de deixar aqui é todos os empreendedores que possuem a missão, o objetivo de lançar aí no futuro próximo, primeiro, antes de lançar, procura aí seu advogado para entender quais são os riscos do seu negócio, entender como é que você consegue modelar juridicamente esse negócio, e aí só, então, buscar enfrentar o arcabouço jurídico existente. Tá. E os governos, né, você mencionou aí a questão do governo brasileiro, até a questão do PIX, né, de outros países estarem vindo entender como que funciona. Como que os governos e as organizações internacionais, elas estão respondendo à tokenização aí dos ativos ambientais, né? Tem uma equalização, né? Está meio igualitário esse movimento dos países ou tem diferença de país para país? Alguns estão mais avançados, outros menos. Qual que é a sua visão sobre, né, essa questão aí mundialmente falando? A gente tem alguns países que estão nadando muito à frente. A gente tem a Europa, a gente tem os Estados Unidos. E como eu mencionei, o próprio Brasil está bem à frente dessa discussão.
inclusive vai lançar a sua própria moeda digital, o Drex. A gente já está... O Banco Central criou um sandbox regulatório, então com a participações de empresas, empresários interessados, justamente para entender como é que ele vai regulamentar esse sistema, como que a própria moeda vai surgir, trazendo a experiência, né, do setor privado. Então, os países já estão discutindo as suas próprias moedas nacionais tokenizadas, né? Então, é algo que é questão de tempo para ser implementado. E eu acho que tem que ser dessa forma mesmo, né? Você tem que ter o apoio nacional, você tem que ter o apoio do país, você tem que ter um arcabouço regulamentado. Num passado recente, a gente teve algumas exchanges indo à falência e todo o patrimônio dos titulares daquele ativo foram junto, né, justamente pela ausência de regulamentação. Então, como é um ambiente novo, inovador, você precisa ter isso muito transparente, muito bem regulado para não gerar risco para o próprio mercado, né? Tá. E Jean, você mencionou a questão aí da usina, né, dessa tokenização da cana. Tem algum segmento no Brasil que também está um pouco mais avançado, em detrimento de outro? O agro, de repente, está na frente ou não? É a indústria? A gente tem o mercado financeiro, que eu vejo muito à frente desse projeto. A gente tem o mercado imobiliário também, alguns projetos de tokenização de ativos imobiliários. A gente tem o setor de tecnologia por essência, né? Então, o que eu vejo hoje são empresas, inclusive empresas tradicionais, setores tradicionais, econômicos, querendo inovar, né? Então, e através da tokenização, eles estão começando a entender que eles podem digitalizar os seus próprios ativos e colocar à disposição no mercado. Tá, bacana. E, Jean, como você vê o futuro da tokenização aí dos ativos ambientais e como que esse futuro pode afetar as políticas públicas, principalmente na questão aí da contenção dessas emergências climáticas? Excelente. Olha, alguns podem até me chamar de louco, tá? Mas eu vejo aí a nossa economia 100% tokenizada já na próxima década. E aí, em cima disso, né, em cima dessa oportunidade, vai precisar ter um arcabouço legal que suporte nessa nova realidade. Como eu falei, a gente tem hoje só uma lei de criptomoedas, mas, por exemplo, o direito civil vai precisar ter um incremento para regular as transações, né, comerciais. Então... Jean, vou até te interromper. Uma década é muito pouco tempo e a gente sabe que a lentidão para a criação de novas leis, né? Muitas vezes aí a gente tem políticas na área ambiental, políticas de resíduos sólidos aí que ficaram 20 anos sendo discutidas, né? E aí, o que a gente faz? Mas normalmente o que acontece é o mercado puxando. É o mercado que vai... Tá. Então, o mercado vai implementando e aí quando vê esse vácuo legislativo, o setor público vai sentir a necessidade para sentar e discutir, né? A própria lei de criptomoedas foi dessa forma, ficou algum tempo sendo discutida até que viram a necessidade de ter pelo menos algumas linhas de regulação. Então, aplicando isso para o setor ambiental ou de mudanças climáticas, eu vejo dessa forma também. A economia, o setor privado vai tokenizar a economia, né? E a partir daí o setor público vai discutir essas políticas. E aí, como é que essas políticas serão? Essa é a grande dúvida. Precisa ter o sandbox regulatório, é um desses instrumentos. É como as agências reguladoras abrem, né, consultas públicas, por exemplo, para escutar o setor privado, que já tem essa experiência, e o que ele precisa regular. Então, eu vejo
essa escadinha, né? Então, o setor privado puxando, as agências reguladoras ouvindo esse setor privado e as suas experiências, e aí, por fim, nosso Congresso Nacional regulando essas relações. Uhum. Não, olha, assim, tô pensando aqui, né? Esses 10 anos. Tudo bem que a gente tem passado aí por grandes transições revolucionárias, talvez não revolucionárias, mas assim, de uma intensidade muito, né, além do que a gente talvez esperava ou previa. A pandemia acho que impulsionou aí algumas mudanças de forma muito rapidamente. Transformações, então, que às vezes demoravam, né, 10, 20 anos para acontecerem, a gente viu, sei lá, em 1, 2 anos. Mas eu fiquei assustada aí com esses 10 anos a gente ter. Assim, não vou falar que você não está errado, porque eu acho que realmente a velocidade mudou muito, né? Então, mas é disruptivo, realmente é disruptivo. E é uma mudança que eu acho que uma hora vai chegar, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Vou até estudar um pouco mais. Achei que era algo assim para um futuro um pouco mais distante, mas eu acho que é um futuro ali, né? Então. Está ali do lado, né? Está ali do lado. Olha só uma provocação a título comparativo. Quem esperava que esse ano a inteligência artificial viria com tanta força, né? A gente tem o ChatGPT, que foi lançado no início do ano, a terceira edição, já está na quarta edição. A gente já tem outras big techs desenvolvendo sua própria inteligência artificial regenerativa. Então, a tecnologia por si só, ela vai crescendo de forma exponencial. Então, é algo que há 10 anos parece distante, mas não é. Tá não é. E quem não participar, quem não aprender, quem não se incluir nesse movimento, vai ficar para trás. É verdade. É verdade. Bom, Jean, conversa tá ótima, né? Mas para a gente finalizar aqui, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Bom, a maior mensagem que eu queria deixar aqui é que a tecnologia, né, essa era que a gente está vivendo, ela precisa ter a participação e engajamento, né, de todo mundo. Então, ela é uma aliada. Ela não precisa ter medo, né, da tecnologia. Talvez a maior pergunta que hoje eu recebo é se a inteligência artificial, a tecnologia, vai substituir, né, o trabalho humano, vai substituir o trabalho do advogado, por exemplo. E eu sempre falo que não vai substituir. Vai substituir o trabalho ordinário, vai substituir aquele trabalho repetitivo. Uhum. Mas aqueles advogados que são extraordinários, eles vão estar sempre à frente e sempre serão necessários. Então, trate a tecnologia como sua aliada, como seu parceiro, para tornar o seu trabalho mais eficiente, né, e mais seguro. Ou seja, implemente a tecnologia, que eu tenho certeza que você não vai sair triste dessa jornada. Vai ter ganhos, né? Tratá-la como uma aliada e não como alguém, um inimigo, né? Alguém aí que está para tirar seu lugar. Eu concordo com você. Eu acredito muito, né? Que acho que na maioria das profissões a gente não vai ter uma substituição. Acho que nos trabalhos repetitivos daí sim, mas né, nas coisas mais especialistas que demandam talvez ali uma análise um pouco mais estratégica. Você sabe que outro dia eu estava participando de uma reunião e estavam falando, né, que acho que dentro de pouco tempo o conselho de administradores será substituído pela inteligência artificial. Eu não acredito tanto assim, não, né? Porque acho que são realmente decisões estratégicas. Eu acho que vai facilitar o trabalho, né? Vai agilizar, mas não substituir. Então, eu acho que é em tudo, como você falou. E a gente tem que perder um pouco essa resistência que a maioria das pessoas tem, né? Eu me coloco um pouco aí nessa maioria, mas vou fazer minha lição de casa aqui depois dessa nossa conversa, já.
Muito bacana. Eu acho que você falou a palavra certa. Tem uma resistência hoje, mas que se você não quebrar essa resistência, por exemplo, eu mencionei os smartphones, né? Hoje eles têm tudo na palma da nossa mão, acesso ao banco. Tem a geração passada, hoje ela tem medo de acessar o internet banking, né? Então, assim, lógico, você tem que analisar os riscos, você tem os riscos cibernéticos, você pode ter um ataque hacker hoje que vai acessar seu smartphone, acessar sua conta bancária, mas, enfim, os riscos estão presentes na nossa vida, né? Você atravessa a rua, você pode ser atropelado. Então, sopesando os riscos, e como você falou, fazendo essa análise estratégica, a gente não vai ser substituído, pelo contrário, só vai ser ajudado e só vai crescer de forma exponencial. E até fazendo aí um paralelo ao que você falou da questão do smartphone, essa semana mesmo, né, minha filha estava para mim, mãe, ela tem 9 anos, quando eu vou ter o meu celular, né? E daí a gente fica nessa briga, porque senão a criança acaba sendo, né, consumida e não quer sair da tela. Então, quando eu puder postergar, vou postergar. Mas daí eu vim com a fala para ela, eu falei, na minha filha chama Carol, eu falei, Carol, vamos pensar, qual que é a função do telefone celular, né? E daí até quando eu fiz essa pergunta, eu falei, não, quando foi lançado, a função era ser um telefone móvel. Hoje em dia, ele é quase tudo menos um telefone móvel, né? Daí até eu engoli seco, eu falei, mas eu direcionei ali para a resposta, eu falei, olha, ele é um telefone, né? A mamãe usa como meio de trabalho, então, né, quando você tiver necessidade, a gente vai conversar, mas por enquanto você não tem a necessidade. Mas hoje em dia ele é tudo, e realmente foi uma mudança muito rápida. Se a gente faz esse exercício, até de quando ele foi lançado, era outra função, né? Era outro objetivo. Eu lembro do BlackBerry, quando teve, todo mundo passou a falar pelo BlackBerry, porque você conseguia mandar mensagem de forma instantânea quem tinha o BlackBerry. E hoje o BlackBerry praticamente morreu, porque, né, o WhatsApp surgiu e comunica todo mundo com todo mundo. Então, é muita mudança em pouco tempo. E realmente é a tendência, né? E a gente não pode ficar parado nessa comodidade do que era o passado, porque o novo está aí, e se a gente não acompanhar esse novo, a gente vai ser atropelado pelo novo, né? Então, perfeito. Realmente, acho que é isso mesmo. Já, muito bacana essa nossa conversa, né? Acho que aí abre muitos insights, muita coisa nova para a gente realmente refletir e mudar as nossas condutas, né? Deixar esse medo e realmente partir para esse conhecimento do novo que realmente, acho que a partir de agora, e a tokenização realmente ela traz essa segurança, para a questão dos créditos de carbono, traz a rastreabilidade para processos de ESG, que muitas vezes existe uma resistência ou um medo na questão do que você bem disse, né, do greenwashing, ou desse maquiar algumas informações, não ser tão transparente. Então, é uma metodologia aí que realmente acho que vem para ficar, e só vai crescer, né? Então, muito bacana aí a nossa conversa. Obrigado aí pela participação no programa de hoje. Imagina, Renata, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo, levando esse conhecimento. Como eu falei, quanto mais conhecimento, menos resistência. É sempre importante estar debatendo o novo, a inovação. E conta sempre comigo aí, se precisar, estar nessa missão aí de difundir esse conhecimento. Maravilha. Muito obrigada. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com o Jean-Marc Sasson sobre ativos ambientais tokenizáveis, que veio realmente aí compartilhar conosco um conhecimento de extrema importância. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.